Bom, eu foquei minha pesquisa em 5 personagens, 5 tradutores atores. Eles estavam traduzindo um edital de vestibular, né? E esses 5 personagens eu observei, analisei, os comparei. E eles tinham todos uma formalidade na sua sinalização, no seu modo de trabalhar, porque os grupos sempre aconselham, né, que não ultrapasse da sinalização. Assim como no Word, que temos as margens, é mais estético você seguir as margens, é mais bonito. Mas só um aviso, isso é uma obrigação? Não ultrapassar? Não, não é uma obrigação, mas é bom que se evite. Também pode-se observar nessa imagem essa área vermelha. Observei que o uso desse espaço é maior na sinalização, né? A visualização ali é muito mais compreensiva, mas não quer dizer que não se vá usar os outros espaços. Usa-se sim, porém, dentro desse espaço que está em vermelho, usa-se muito mais. O gênero de gravação e o gênero de palestra são 2 gêneros totalmente diferentes. A velocidade na sinalização é uma marca muito importante na formalidade e informalidade. Bom, o que eles explicam, os autores? A velocidade é muito importante dentro de qualquer comunicação. Por exemplo, Cogley e Bakker-Schenck explicam que a sinalização muito lenta, ela parece dar sono, parece que a pessoa tomou um remédio e está ali sinalizando sonolenta. É maçante, fica entediante, né? Seria um problema se estivesse aqui, eu se estivesse interpretando, trabalhando aqui com vocês dessa forma. Mas a forma também muito ágil, muito rápida, como se fosse um super-herói da sinalização, também não está correta, porque não há compreensão. Então precisa que exista uma mediação aí, nem muito rápido, nem muito lento. Percebe-se que as soletrações manuais, elas necessitam de um espaço, um uso, né? Por exemplo, ao lado, como eu estou fazendo aqui. Não é uma obrigação, mas é bom por conta da visualização, né? Observe, se coloco na frente do corpo, né? E tem a questão do pulso, virando o pulso, fica desconfortável, mas ao lado fica melhor. É mais gostoso, é melhor de sinalizar. Fica desconfortável se trouxer muito para frente, porque tem a questão do ombro, de como é que fica. E tem a questão de que precisa ver bem a palma da mão. Evite ficar modificando o tempo todo. Evite, também na frente do rosto, né? Ao lado seria o mais correto. A velocidade na soletração manual e a velocidade dos sinais. Por exemplo, no Rio de Janeiro. Eu não estou contra o Rio de Janeiro, espera aí, eu não estou contra. Mas eu vou explicar o motivo. Por quê? Às vezes aqui no Rio de Janeiro é um costume próprio do Rio de Janeiro usar a soletração manual. Mas não é um costume de todo o Brasil. Não é um costume como aqui no Rio. É muito particular do Rio de Janeiro. Mas se você vai fazer uma gravação e vai usar a soletração manual, necessita-se que você vá mais devagar, porque o seu objetivo é que as pessoas lhe compreendam. Então, né? A pessoa vai sinalizar uma palavra, aí sinaliza muito rápido. Por exemplo, política, né? Normal. Deu para verificar, mas se finaliza muito rápido, muito pequenininho, também dificulta, é muito difícil. Isso aqui é tão importante, a omissão da mão não dominante. A mão dominante é a mão que é forte, é a mão mais visível na hora da sinalização. O que se utiliza-se mais? Por exemplo, a pessoa às vezes sinaliza assim com uma mão só.
né? Às vezes pode colocar tipo a mão no bolso, sinalizar só com a mão dominante e ficar sinalizando, sinalizando, e a outra tá ali parada, e só uma parece que está trabalhando, parece que tá captando tudo. Certo, certo. Mas aí quando se usa-se as duas, fica muito mais claro, fica assimétrico usar as duas. Só um minutinho. Palavra assimétrico, né? Fica igual usando as duas mãos, ambas as mãos. Por exemplo, sinal de comunicação. Alguns sinais pode tirar sim uma mão, não tem problema. Por exemplo, se precisar com as duas mãos ou só com uma mão. Mas é a questão da formalidade. Precisa avisar algo. Usa-se as duas. E na informalidade, usa-se uma normalmente. Por exemplo, no dicionário. Quê? Vai captando. Parece que vai enxertando, captando. Fica mais seguro. Precisa com duas mãos, precisa só com uma. Às vezes o sinal é como se o sinal tivesse quebrado. O sinal de estudar, por exemplo. Tira uma. Fica estranho. Fica. Se balançar só uma mão, ó. Fica. Ó, vamos comer, vamos. É confuso. Então, se usa-se as duas, fica claro, um sinal claro, conciso, usando-se as duas. Então, essa é a questão da formalidade e a informalidade de se usar uma ou duas mãos. Expressão facial. Nossa, como é importante. Percebe-se a formalidade. Confuso, peraí. Formalidade na expressão, né? A simetria, a informalidade, a superioridade. Por exemplo, como está aí no slide. Normal. Intenso. Olha a expressão que está ali na imagem. E junta-se a expressão com a sinalização e vai compreendendo muito mais o enunciado. A informalidade e a formalidade são proibidas? Não. Formalidade, ela é importante. É muito importante na língua de sinais. Sabe por quê? Fazendo uso das expressões. Por exemplo, a postura. Nossa, como é importante, como ajuda na formalidade. Olha a postura, olha os ombros, a mão. Se não houver postura, como? Mas depois também, depois de uma palestra, sai toda dolorida. Porque existe uma postura ali que necessita ser usada. É bom o discurso, o jeito. A posição das mãos é muito importante. Por exemplo, ao lado do corpo, olha o ombro. Não, precisa-se erguer os ombros. A maioria das pessoas formais, na hora de um discurso, por exemplo, coloca-se a mão na frente. Bem,
Agora vamos falar dos parâmetros totalmente articulados. Bem, esses parâmetros totalmente articulados, eles têm a ver com a fonologia e têm a ver também com a formalidade, né? Seguindo a gramática correta, vamos dizer assim, o título, gramática correta. Bem, sempre vou dar um exemplo. A palavra entender. Entender com ponto de articulação na testa. Vocês entenderam o sinal? Bem, ele está no dicionário, alguém ensinou para você formalmente. Entender. Formalmente, acompanha o quê? A gramática correta, a escrita. Já informalmente, pode fazer assim. Entendi, entendi, entendi. Você viu que o ponto de articulação desceu? Entendi. Né? Tem uma preocupação maior com isso? Não, tudo bem, entendeu? Mas foneticamente isso não está correto, não é formal. Mas é natural de qualquer falante, né? Você entendeu a comunicação, está correto. Agora, esses parâmetros, eles seguem duas formas. A forma de citação, que é eu pegar tal qual de um texto igual. Por exemplo, entendi, né? Eu copiei, entendi, seguindo todos os parâmetros. E a conversação, forma de conversação, que é uma forma natural, uma forma mais natural de conversar. Ele não está errado, ele apenas tem os seus locais de uso. Agora eu vou falar sobre as configurações de mãos, né? Apenas um resumo, rapidamente. Vocês podem perceber que essa primeira configuração de mão aqui, ela é formal. Vem até aqui, vou apresentar. Essa configuração, você pode vir até aqui, você pode vir até aqui. Essa configuração de mão, vocês percebem? Então, por exemplo, oi, tudo bem, é um prazer, pode vir até aqui. Olha aqui, tome aqui esse lugar. Então, essa configuração de mão, ela é bem formal. Já essa apontação, ela já parece um pouco diferente. Como? Parece assim que é uma pessoa bruta falando, apontando. A pessoa chega até a tomar um susto. Já essa outra configuração, ela é mais formal, mais leve, né? Remete aos tempos antigos, esses sinais. Esse da apontação, ela já é uma forma mais bruta de falar, como se não fosse tão formal assim, uma forma informal. Essa outra configuração é usada na terceira pessoa, como se fosse a quem falamos, né? Terceira pessoa. Então, essa pessoa, o sinal dela é assim. Olha, é diferente de eu apontar, olha ali, é o palestrante. Vocês viram como é diferente as duas formas, né? Parece a primeira combina mais com o nível superior, um nível formal de um palestrante. Vem aqui, você está convivendo. Até viu de novo a primeira configuração de mão? Então, essa outra do meio, ela é mais formal, mais informal, digamos. Essa da apontação. Já a outra que informa a terceira pessoa, não, ela é uma mais formal, assim como a primeira que eu mostrei. Então, numa coisa mais informal, você usa a apontação. Essa configuração em D de apontação, ok? Pode passar, por favor. Pode passar, pode passar. Então, né, voltando a falar um pouco nessas expressões faciais formais, né? Você percebe que a boca, ela tem pouco movimento. Ela fica um pouco mais fechada. Olha só, a boca mais aberta, como ela fica. Como é diferente. Uma expressão excessiva. Falta só 5 minutos, vou me apressar um pouquinho. Vai. Então, vou fazer um resumo aí, final, para concluir a palestra, né? Meus pensamentos. Volta um pouquinho, volta. Isso. O que é isso aí? É o vídeo registro. O que é isso? É muito importante para ajudar, né, na profissionalização. Você pode ver aí o site, né?
Podem anotar, podem ver aí. Bora lá, vou fazer apenas um resumo aqui para vocês, né? VR Libras. Só isso, VR Libras. É uma revista digital, né, com textos, todos em língua de sinais. Então vamos. Você pode voltar, por favor? Um resumo. O que é isso? É importante para ajudar os primeiros passos nas Libras aqui no Brasil. Nas regras próprias da BNT língua portuguesa e tudo, organização do trabalho. E Libras, como é que fica? Então, atrás, cada um fazia como queria, era algo muito solto, né? Então, havia uma grande variação de trabalhos. Aí, não. A proposta dessa videorevista é justamente criar justamente umas regras para que todos possam seguir um embasamento, como se fosse a BNT. Então, trabalhos acadêmicos iguais, no mesmo nível, não informações desencontradas. Então, né, eles fizeram essa pesquisa, nós fizemos essa pesquisa, o Rodrigo Rosso e eu, né, fizemos essa pesquisa, o Alexandre Surdos, da UFSC, né? Então, nós fizemos, isso é novo, né? Ainda estamos caminhando aí, desenvolvendo, tá bom? Pode passar. Só para fechar, concluindo. Escritor O Banho, ele explica o quê? Que é importante a pessoa, né, ter o seu papel, né? Ter essa consciência, né, linguística, como conscientizando que o aluno, né, como esse guarda-roupa, onde existem vários tipos de roupa, de tomar banho, né, de ir para uma praia, de sair uma roupa mais arrumada, né? Por exemplo, se eu vestir um terno para ir para a praia, não combina, eu tenho que mudar. O que eu tenho que fazer, né? Por exemplo, se eu vou para um casamento, dá para ir de sunga? Não dá, não combina. Então, né, a língua é a mesma coisa. E você tem que adequar. Vamos para a próxima, por favor. Então, é claro e importante o que? O autor aí, Camacho, parece com cama, mas não é. Então, dentro da escola, né, na escola, então, o papel da escola realmente é ensinar essas variedades, né? Também a língua padrão, né? No governo, é o papel da escola, conhecer as regras, conhecer a norma, mas é diferente de, tipo assim, querer impor sobre essas variedades linguísticas que é própria do falante. Tem essas duas variantes, existem essas duas variantes, mas uma não vem substituir a outra. É diferente a norma culta da variedade linguística. Ele busca, sim, essa norma padrão ensinar, mas só que esse direito linguístico dele, essa fala dele, ela tem que ser respeitada. Então, uma conclusão final, né? Para ajudar vocês, né? Sobre o investimento linguístico, para você melhorar a sua qualidade. Cada um tem que fazer esse investimento. Cada um de nós precisa investir. Investir só com dinheiro? Não, você próprio buscando material, estudando livros, tendo estratégia, se esforçando, procurando ser mais habilidade, se desenvolver na língua. Vou mostrar um pouquinho da minha experiência para vocês. Antes, né, quando eu comecei a desenvolver meus trabalhos, olha minhas filmagens. Vocês podem perceber aí como elas estão diferentes. 2011, olha, observem aí a qualidade meio turva. E depois, em 2013, já começou a melhorar, vocês podem perceber.
E depois, agora, em 2015, olha como melhorou bastante. Mas fui eu estudando, buscando estratégias. A câmera não estava boa, modificava, comprava outra. Tive que gastar um pouco, mas eu investi. É um investimento. E depois esse investimento vai voltar em língua de sinais. Então é isso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada.